Olá, meu nome é Álvaro Vinícius e irei aqui fazer comentários acerca de leituras, que fiz e que estou a fazer, E o livro que eu escolhi é O Ponto de Mutação de Fritjof Capra. Esse autor, Fritjof Capra, ele é um físico teórico que na década de 60 para a década de 70 ele começou a se interessar pelo paralelismo entre as descobertas da física moderna com o misticismo oriental, com a perplexidade, digamos assim, epistemológica. O que seria epistemológico, para quem não estiver assim habituado com essa palavra conceito, Epistemológico, epistemologia, que quer dizer a maneira como se concebe, a formulação do conhecimento, sobretudo o científico, a maneira como as teorias elas são elaboradas, como é que elas são corroboradas, como elas são postas, em um dado domínio de validade, Enfim, isso aí já entra numa outra questão, mas voltando. Então, a perplexidade epistemológica, ou seja, a maneira como a física moderna, ela estava surpreendendo, os próprios cientistas, que estavam se debruçando sobre aqueles experimentos do interior da matéria, que quanto mais eles tentavam entender a maneira como a matéria, tal qual nós, no senso comum, como por exemplo uma parede, um corpo humano, tudo aquilo que está sob o aspecto tangível, quanto mais iam se aprofundando nesses estudos, mais os cientistas iam encontrando uma realidade contraintuitiva, contraintuitiva como assim, que estava entrando em um mundo, de investigação cuja fenomenologia, acabava criando, certa compreensão que desafiava a maneira como nós, por exemplo, entendemos um objeto, que esteja se deslocando ante nós, um carro, uma bicicleta, a maneira como, por exemplo, eu estou com esse livro aqui e desloco para um outro ponto, apliquei uma força, no conceito newtoniano, em que essa força, se o livro está parado, é porque há uma força resultante nula, no conceito newtoniano, em que você tem a força peso e a força que está sendo exercida, por mim, por isso que o livro está parado. Enfim, então esses conceitos que são típicos da física clássica, que aí entra a física newtoniana, como também os conhecimentos relacionados ao eletromagnetismo, que mesmo que não estejam, o eletromagnetismo obviamente não está trabalhando com coisas tangíveis, mas houve um momento, principalmente na época de Newton, que se concebeu a luz sob o modelo corpuscular, como se fosse um conjunto de partículas, e depois entrou na concepção de onda, e na física quântica entra o conceito de quantum, Então, à medida que os cientistas iam investigando cada vez mais o interior da matéria, mais eles iam vendo coisas que o nosso senso ordinário, que a maneira como nós estamos habituados no dia a dia, uma realidade estranha, nessa concepção, estranha dentro desse referencial comum que nós temos, em que, por exemplo, quanto mais se tentava entender a posição de uma partícula, quanto mais tentava se entender essa posição, mais aquilo que transparecia ser uma partícula não era na verdade uma partícula, mas uma onda,
digamos assim, né? Eu estou explicando de uma maneira, tentando assim falar de uma maneira que seja assimilável para quem não compreende esses conceitos. Ou seja, o princípio, né, da incerteza de Werner Heisenberg, né, que tem relação com isso, né, que você tem a posição de uma partícula, né, e a sua velocidade, que quanto mais eu queria saber uma dessas coisas, menos eu saberia da outra, né? E também de experimentos de de Broglie, né, em que a conceituação de onda e partícula acaba ganhando mais respaldo, né, nos modelos teóricos, né, em que quanto mais foi se investigando o interior da matéria, mas foi observando que aquilo que nós poderíamos julgar como blocos fundamentais da matéria, né, como coisas, né, que poderiam ser pequenas peças que formariam a constituição da matéria, na verdade não era bem isso, ou melhor, não é bem isso, né? E os modelos, eles acabaram, matemáticos, né, para tentar compreender essa realidade física, acabou entrando em uma seara mais complexa, né, envolvendo, por exemplo, conceitos probabilísticos, né, como na teoria de Schrödinger, né, e o conceito mesmo de matéria, tal qual se entendia na física clássica, acabou ruim. Mas o que isso tem a ver com o misticismo oriental, né, com as concepções, digamos assim, esotéricas, né, do Oriente, né, as tradições iniciáticas, né, a filosofia, né, tem tudo a ver, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque senão daria um vídeo muito longo mesmo, né? Mas o Capra, né, nessa década de 60 para 70, ele já por ser um físico teórico, né, era PhD, né, tinha bastante conhecimento da física moderna, né, da física relativística, né, da física quântica, né. Ele acabou notando que havia similaridades com relação ao aspecto epistemológico, né? Porque o aspecto epistemológico que a física moderna ensejou, a ciência, especialmente a física quântica, né, acaba colocando em xeque aquele modelo que estava consagrado na física clássica, né, de que você tem um objeto e um observador, né, e essa relação, do ponto de vista científico, se dá sob pura objetividade, né? É como se o sujeito, né, que está investigando aquela realidade empírica, ele não tivesse influência sobre ela, né? Só que isso aí acaba sendo, do ponto de vista crítico, né, indo para a seara da filosofia da ciência, como algo equivocado, né, em última análise. Primeiro, todo cientista, né, todo pesquisador, ele tem uma constelação, né, de valores, né, ele tem certas tendências a perceber algo, né, com mais, digamos assim, com mais importância do que outras coisas, né? Ou seja, o cientista ele não está dissociado da sua formação cultural, né, da sua formação humanística, né? De onde é aquele cientista, né? A religião, né? As crenças, né, populares, né? Onde ele cresceu, ele se desenvolveu como pessoa, né? Ele não é apenas, alguém que está ali sob a pura objetividade. Claro, né, que no âmbito da investigação científica temos que ter essa perspectiva, né, de procurar identificar as coisas tal qual elas estão se mostrando, né, e vendo se o arcabouço teórico que eu estou utilizando para poder investigar um determinado fenômeno, ele comporta, né, ele está adequado àquela realidade empírica
eu estou estudando, né? Porque a partir do momento que uma dada realidade experimental ela não está condizendo, né, em seus resultados, né, com um arcabouço teórico sobre o qual eu estou me debruçando para compreender alguma coisa, então é preciso que algo seja reformulado aí, né? E essa reformulação ela nem sempre é fácil, né? Principalmente quando há teorias que estão consolidadas no establishment científico acadêmico, né? E quando o pesquisador ele está diante dessa tensão entre um arcabouço teórico, né, um conjunto de explicações com uma realidade empírica que aponta para resultados que divergem com aquela teoria, ele precisa, né, ver essa teoria do modo mais crítico, né, porque não é adequar os fatos, né, à teoria, mas procurar ver como eu posso, né, reformular essa teoria ou então desenvolver uma outra teoria aí que entra até em outro assunto, mas que aí entra toda digamos assim, a confusão científica, né? Porque uns estão muito apegados na teoria e outros não, né? E que esse apego teórico tem a ver exatamente com a maneira como se concebe a formulação do conhecimento científico, né? E Capra, né, ele começa a perceber que aquela estranheza no interior da matéria, né, elétrons, nêutrons, prótons, quarks, né, partículas, né, que ora se comportavam como onda, né, havia aí uma característica dual, né, da própria matéria, né, em que ora ela se revelava como uma onda, né, como algo que não tem uma consistência, né, tal qual nós poderíamos pensar acerca das coisas, né, que estamos aqui, está em volta, né, do nosso dia a dia, e ora aquilo era passível também de uma certa identificação, ou seja, a maneira como o interior da matéria na pesquisa, né, na física quântica estava, né, se mostrando, não estava condizente mais com a concepção mecanicista da física clássica, né? A concepção que tem por premissa, né, que a matéria é constituída de pequenas peças, né, fundamentais ou átomos, né, e a concepção de que o mundo está regulado sob relações mecânicas, né, frias, né, de relações determinísticas, né, ao conceito laplaciano, né, relações causais, né, ao conceito newtoniano. Porém, isso se revelou insustentável ao se compreender o interior da matéria, né? E ao observar que o interior da matéria não estava se comportando mais nessa visão de uma estrita causalidade, né, e também sobre uma estrita determinação, né, e que o interior da matéria, na verdade, não existiam partículas que poderiam se colocar como fundamentais, né, mas sim um entranhamento, né, energético, né, em que determinadas coisas, né, digamos assim, como elétrons, quarks, né, como a meson pi, né, como outros tipos, né, de partículas, né, na realidade não eram partículas sob uma pura equiparação, como nós poderíamos dizer no mundo, né, tangível que nós vivenciamos no dia a dia, né? Porque o que estava se identificando como partícula, na verdade, era uma agregação energética sob uma concepção probabilística, né? Ora, o elétron ele poderia estar em um determinado lugar, mas não sob a mesma determinação
tal como nós poderemos ter com relação a identificar algum objeto que está ao nosso redor, né? Por exemplo, um sofá, né? O sofá está exatamente aqui, né? Mas isso no interior da matéria, essa concepção, né, mecanicista, ela já não consegue ter sustentação, porque é algo que quanto mais eu quero precisar a sua posição, mais eu vou influindo, né, da maneira como eu vou tentando compreender essa realidade, né? Ou seja, o observador, ele acaba sendo uma peça-chave na compreensão dessa realidade. Claro, eu não estou aqui querendo dizer que a física quântica seja exatamente isso que eu estou falando, né? A física quântica, ela tem uma complexidade matemática, ela tem uma complexidade epistemológica e que também há coisas que estão inconclusivas, né? Porém, eu estou aqui me detendo a maneira, né, como determinadas experimentações, como a maneira como o interior da matéria estava se revelando, né, acabou, né, sugerindo aos cientistas o paralelismo, né, entre a física moderna, sobretudo a física quântica, com as concepções orientais, né, filosóficas do Oriente. A começar pelo próprio dualismo, né? Onda, partícula, né? A começar pela própria dinâmica, que já não se trata de uma dinâmica tangível, mas uma dinâmica energética, né? E fenômenos como, por exemplo, do entrelaçamento quântico, né? Em que há uma conexão não local, né? Em que essa conexão de informação, né? de uma propriedade de uma partícula para outra, como o caso do spin, né, da sua tendência à rotação, né, isso acabou revelando que, ora, nós não estamos diante mais de uma realidade em que a conexão entre as coisas que acontecem no interior da matéria, né, e a maneira como isso se manifesta, como algo da maneira como tentamos compreender o mundo macroscópico, né? Algo muito estranho aí, algo também que sugere, né, paralelismo com as tradições místicas, né? Que falam, né, do dualismo, né, do aspecto energético, da conexão entre as coisas, né? Do aspecto sincrônico, né? Ao invés de uma causalidade estrita, surge aí o conceito de sincronia, né? Não há mais uma causalidade do nível laplaciano, newtoniano, né? Ou seja, uma causalidade determinística, mas sim um terreno de possibilidades, né? Em que nessas possibilidades, né, de interação partícula, né, onda, né, desse introjetamento energético, né, que está se manifestando no interior da matéria, né, e essas conexões, né, que acabaram descobrindo, né, isso já sugeria paralelismo com o misticismo do Oriente, né? E Capra, ele foi um físico, ele é um físico teórico, até onde eu sei continua vivo, né? E que ele é o autor do Tal da Física e desse ponto de mutação. Eu já li vários livros dele, né? Então veja que no livro dele perpassa tudo isso aí, né? Capra, quando ele começou a se deparar com essa similaridade, só que ele não é o único, ele não foi o primeiro, né? Niels Bohr, por exemplo, o próprio Heisenberg, ele já percebia esse paralelismo com as tradições místicas, né? E o mais interessante que eu vejo no livro de Capra é porque, primeiro, alguém com muita sinceridade em querer, né, investigar esse paralelismo. Segundo, ele desenvolve um raciocínio sistêmico, né? Ele não é aquela pessoa que está presa a uma determinada área, não. Ele vai passando por várias áreas, né, sobre a compreensão da sociedade,
sociedade, sobre a compreensão da cultura, sobre a compreensão do mundo da medicina, da saúde, enfim, porque é assim que deve se fazer, né? Porque o próprio mecanicismo, né, que é fruto, né, do cartesianismo, da filosofia newtoniana, que ali é uma filosofia, por mais que Newton não seja propriamente um filósofo, mas a sua abordagem física esconde uma filosofia, né, que é o mecanicismo, né, e que já aí tem relação com o cartesianismo, né, e que aí entra depois o determinismo de Laplace, né, e depois, quando chega o positivismo, aí entramos numa mentalidade, digamos assim, né, no Ocidente, em que vai se interpretando, né, a sociedade, o mundo, né, de modo fragmentado, né, de um modo em que uma área X, né, ela não consegue ter um intercâmbio com a outra área Y, né, em que vai se departamentalizando o conhecimento. Por um lado, isso trouxe vantagens do ponto de vista do aprofundamento, né, e dos métodos, né, precisos, né, que eram necessários para compreender com melhor fundamentação várias coisas relacionadas à sociedade, à economia, né, à medicina, à química, né, enfim, né. Só que essa mentalidade, ela forjou, né, quando ela acabou assim entrando nessa exacerbação, né, de concepção de mundo, né, uma maneira de visualizar as coisas de um modo muito limitado, né? Porque para que eu possa compreender, por exemplo, a sociedade, eu preciso percorrer diversos tipos de assuntos, né? Porque a sociedade ela não pode ser compreendida, não é a partir de um conhecimento, de uma disciplina, né? Não é somente o campo das humanísticas, né? Também há o campo da tecnologia, há o campo da maneira como essa tecnologia foi desenvolvendo, que não está dissociada, a tecnologia, com o itinerário histórico, né? Então está tudo muito profuso e interrelacionado, né? As coisas elas não são dadas de um modo assim, sem um porquê, né? E sem também um momento histórico, né? Sem um momento que propiciou, que deu condições para que determinadas coisas aparecessem ou que fossem intensificadas, né? Então, o que eu acho mais interessante de Capra é isso, que ele traz esse estímulo ao pensamento sistêmico, né? Porque, por experiência própria, eu já notei que as pessoas hoje, quando as pessoas de nível superior, as pessoas que elas não têm esse pensamento sistêmico, né? Elas não conseguem conceber sistemicamente, né, a maneira como as coisas elas se comportam, porque uns ficam enclausurados em suas áreas e não conseguem ter um conhecimento acerca de outras áreas, né? Não conseguem se abrir tão fácil. Claro que não é todo mundo, mas eu noto que isso ficou cada vez mais arraigado, né? E que a própria crise que o mundo enfrenta, né, que essa crise ela não tem apenas uma face, né, como aqui o ponto de mutação mostra, né? Ela tem várias faces. A crise é poliédrica, né? Ela não está apenas no domínio econômico, ela não está, por exemplo, apenas no domínio da representação política, da legitimidade social que essa representação tenha ou possa demonstrar. Ela não se encontra também na maneira como determinados grupos, né, dizem, né, que é a crise de valores morais, né? Não é bem apenas isso, né? E o problema é que quando a crise ela acaba sendo dissecada, né, e
ao separar as áreas e não houvesse esse intercâmbio, esse diálogo, o que acontece? Cada um vai falando de algo acerca da crise na qual o mundo se encontra de um modo distorcido, né? Não só fragmentado, mas de um modo distorcido. Um economista que fica somente em parâmetros econômicos, ele não acaba estimulando a entender as causas do fenômeno econômico e a maneira como o próprio fenômeno econômico ele surge, ele se manifesta, porque a economia não é algo, eu não posso concebê-la como algo abstrato, né? A economia, ela só é o que é, só existe atividade econômica por conta do homem, né? E se o homem ele tem a capacidade, né, de gerar, né, um fluxo econômico, né, um movimento de recursos, né, que se extrai da natureza, e daí há uma transformação desses recursos que geram produtos e que por aí há uma contraprestação, né, remuneratória, aí o conceito de capital, de renda, né, enfim, da relação entre recursos, né, escassos, né, e de necessidades que convencionam como ilimitadas ou necessidades que cada vez mais são crescentes, né, devido a esse aumento, né, demográfico. Se um economista ele apenas fica preso em parâmetros de uma teoria liberal, né, de um modelo, né, econométrico, né, ele acaba, né, esquecendo disso, né, que eu não posso entender a economia sem entender, por exemplo, como a sociedade ela se comporta e o que ela tem, né, de constitutiva do ponto de vista da maneira como se gera riqueza naquele território, né, e a quem essa riqueza ela é mais, né, direcionada, né? A maneira como, né, ocorre o processo de desigualdade socioeconômica, né? Enfim, um economista que fica apenas em parâmetros macroeconômicos, sem entender esses aspectos sociais, históricos, sociológicos e até antropológicos, né? E por que não dizer a maneira como a própria dimensão epistemológica o induz, né, a pensar de uma determinada maneira e não de outra, né? Ele não vai estar entendendo nada com relação à crise na qual o mundo ele enfrenta, né? Essa cacofonia, né, de valores cada vez mais artificializados, distorcidos, né? E aí entra até uma discussão, o que eu estou designando por valor, né? Que valores são esses, né? O que está acontecendo com a sociedade ao ponto de haver uma instabilidade na maneira da maneira de conviver, né? A convivência cada vez mais difícil, né? Há problemas de nível psíquico, né? Problemas precoces, né, na saúde. Tudo isso está imbricado, né? A maneira como se concebe a sociedade, né? Essa mentalidade, né, que muitas vezes as pessoas não procuram, né, identificar a origem, né, dessa mentalidade, a alienação social, a maneira como a mídia ela vai induzindo as pessoas a ficarem submissas a um entretenimento vazio, né, que não estimula a capacidade de raciocínio, a capacidade crítica, nada que possa edificar do ponto de vista da educação, né, da maneira como nós podemos nos aprimorarmos, né? Então, tudo isso está imbrincado, né? Não é apenas um problema, a inflação, ok, né? Existem compreensões econômicas, né, para se compreender o processo da inflação, né? Assim como também da maneira como eu posso combater a inflação, né? Quais são os indicadores que estão sendo utilizados para a inflação? Quais são os indicadores, por exemplo, que estão sendo utilizados para compreender os juros, né? Por que a taxa Selic ela está alta? Por que a taxa Selic ela
ela tende a diminuir, tende a subir? Será que essas decisões elas são automáticas, né? Elas são regidas apenas por um intuito neutro, né? Não há um jogo de interesses, não há uma intenção aí que não é matematizada, né? Que não está presente em modelos, né, econométricos. É claro que não está presente em modelos econométricos, porque para que eu possa compreender a sociedade como um todo, né, ou seja, de um modo sistêmico, eu tenho que romper com essa fragmentação do conhecimento. E também a maneira como o conhecimento ele é passado, né, ao ponto das pessoas acharem que conhecem alguma coisa, mas na verdade elas não conhecem. Elas apenas reproduzem conceitos, né, que elas simplesmente aprenderam do ponto de vista de articulação, né, em sua memória, né, sobre o que é isso, o que é aquilo, né, mas não entendem o porquê desse conceito, né. Elas estão presas nessa mentalidade fragmentada, né, do lado negativo, né, digamos assim, do positivismo, do cartesianismo, né, digamos um cartesianismo degenerado, uma maneira em que as pessoas não conseguem compreender as coisas de um modo que possam romper com esse mundinho conceitual acadêmico delas, né, e também com a maneira como os próprios interesses mais imediatos, né, subvertendo, né, até mesmo o compromisso que elas possam ter com relação às suas áreas, né, ao aprofundamento que devem ter, mas como o interesse, né, de status, né, do próprio capitalismo, né, induzindo a isso, as pessoas acabam se afastando de algo nessa linha que eu estou tentando aqui abordar, né? Então, o ponto de mutação, ele fala sobre tudo isso aí. Só que eu estou falando aqui, eu estou fazendo um comentário, né, em cima também de observações minhas, né? Aí está aqui, o ponto de mutação, a ciência, a sociedade e a cultura emergente, né? Uma convincente visão de uma nova realidade, né? A reconciliação da ciência e do espírito humano, né? A própria dicotomia entre ciência e algo da metafísica, da religião, né? Esse fosso, né, que foi gerado, tem tudo a ver com esse processo de crise, alienação, de distorção das coisas, de superficialidade, de avanço, né, de fenômenos sociais extemporâneos, né, sem nenhum lastro, né, com a maneira tal qual nós estamos vivenciando as coisas, né, ou seja, um mundo de loucos e zumbis, né, e esse mundo de loucos e zumbis não é por acaso, é exatamente por conta de todo esse processo, né, de fragmentação e de declínio, né, que o próprio livro aqui mostra, né. Ele até cita de alguns modelos de ascensão e declínio civilizacional, né, onde Pitilin Sorokin, né, fala também algo de Arnold Toynbee, né, e outros pensadores, historiadores, filósofos, enfim. No livro de Capra eles são riquíssimos, né, em citações em relação a outros pesquisadores, né. E apesar de ser um livro da década de 70 e 80, mas isso não importa, tempo é bobagem, né. Eu falei isso exatamente porque há pessoas que acreditam que por um livro ser escrito na década de 70 é como se ele estivesse ainda preso. Não, esse livro aqui ele rompe com o tempo, ele nasce naquele tempo, mas rompe com aquele tempo, que é um prenúncio, né? Prenúncio a partir de uma avaliação sistêmica profunda, né, sobre a maneira como a realidade social estava e ainda está, né, e continuará, né, ainda a piorar em certas coisas, né? E ele acaba tendo um vislumbre, né, sobre isso, e dentro dessa linha investigativa dele, né, do paralelismo entre a ciência moderna, o misticismo, só que em ponto de mutação ele entra já dentro de um foco de avaliar
isso dentro de uma dimensão social, né? Encontrando aí realmente o caráter poliédrico, né? Multifacetado, né? Da crise na qual vivenciamos.